deixa eu falar que hoje é uma série especial, a unção que transforma. Fala, a unção que transforma. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo especial, uma unção derramada sobre você, e Ele ensina isso através da Bíblia de uma forma grandiosa, né? Nós até falamos na semana passada, lembra? Eu falei, olha, no Velho Testamento, todos os profetas, todos os sacerdotes, juízes, reis, né? Eles eram o quê? Ungidos, eles recebiam essa unção, exatamente, né? Para poderem executar aquilo que vinha de Deus, ou seja, a responsabilidade que Deus dava, Ele colocava unção, ou seja, capacitação, para que as pessoas assim fizessem. Então hoje eu coloquei como tema do dia, a unção para habilitação e recomeço. Diga unção para habilitação e recomeço. Quer dizer, para preparo, para força, para autoridade, que você possa recomeçar, que você possa renovar, que você possa se levantar no meio da dificuldade e estar pronto para vencer qualquer dificuldade que seja, né? Então esta unção tinha uma manifestação especial de cobertura, né? Para a realização da obra que fosse determinada por Deus. Era uma cobertura, era uma capacitação, era uma habilitação que o Senhor dava através da unção. Quando o profeta chegava com aquele azeite e derramava, ele sabia, está entregando algo maior. Não era apenas o azeite em si, mas era a representação do azeite espiritualmente confirmada pela autoridade da oração. Por isso as coisas aconteciam de uma forma aí muito especial. E numa época não muito fácil, né? Um período da história de Israel, quando Acabe era rei, Jezabel era rei, as coisas lá não eram fáceis. E o profeta Elias, ele era uma ferramenta de Deus para repreender, para não permitir que se perdesse totalmente a configuração ou o respeito, né, com a palavra de Deus. Era uma luta tremenda que ele passava lá. E Elias teve um embate contra aqueles profetas de Baal. Eu acho que você lembra disso, né? Que ele foi lá, depois de ver Jezabel aprontar tantas, faltar com respeito com Deus, colocar os profetas de Baal e Acera, os 850 profetas, né? Como se fossem, vamos dizer assim, realmente de Deus, né? Do Deus verdadeiro, né? E aí ele vai lá e faz uma proposição. Ele vai lá e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai montar 2 altares, e vocês vão ficar num altar, eu vou ficar no outro altar, a gente vai pegar um animal, vai dividir ele no meio, cada um vai ficar com metade, vai pôr no altar, vai oferecer como sacrifício ao seu Deus, e eu ao meu Deus, e aí nós vamos pedir fogo do céu. O Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus. Ele foi, o povo que estava tudo meio perdido, porque tem um povo que fica meio perdido, mesmo na igreja, não é? O pessoal está na igreja e fala para ele assim, Deus faz, ele fala, faz. Aí vem um cara lá fora e fala, mas não precisa de tudo isso. Ele fala, não precisa de tudo isso. Aí ele fala, não, mas Deus cura. Ele fala, Deus cura. Aí ele fala assim, mas nem sempre. Ele fala, nem sempre. Não tem um povo crente meio assim? Sim ou não? Sim. Não, nessa igreja não, deve ter outras igrejas por aí, nessa aqui não tem. Mas tem algum lugar que o povo fica meio lá, meio cá, né? Que às vezes acredita, às vezes acredita. Se o dia foi bom, ele dá glória a Deus. Se o dia foi mau, ele diz que não existe Deus. Mas nós precisamos entender que ali naquela hora, quando Elias fez essa proposição, sabe o que aquele povo mais ou menos falou? Boa é essa colocação. Eles gostaram. Eles gostaram, sabe por quê? Porque no meio do medo, no meio da dúvida, eles queriam uma aprovação, eles queriam uma força, alguma coisa que mostrasse assim, quem é Deus realmente. E aí, os profetas de Baal e de Acera foram lá, colocaram lá as pedras, colocaram o animal em cima e começaram a chamar, invocar Baal, invocar Acera, que descesse com fogo. Não descia, eles ficaram metade do dia, acertaram o corpo todo, derramaram sangue e não veio fogo. E aí vem a vez de Elias, e Elias vai lá,
coloca lá o altar, arruma as pedras direitinho, vai orando, coloca a lenha em volta, faz um rego ainda em volta ali, para poder, colocar água em cima, aí pega lá os cântaros de água, 3 vezes 4, as 12, para representar, a ordem de Deus, o governo de Deus, e joga sobre todo aquilo lá, e aí todo mundo fica olhando e fala: que cara doido, ele está pedindo fogo do céu, mas está jogando água na lenha, como é que ele vai conseguir que venha fogo quando ele jogou água? Mas não entenderam que ele estava sacrificando a Deus, que ele estava dando o melhor a Deus, que ele estava provocando uma situação. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha uma unção sobre a sua cabeça, porque ele não era um qualquer, ele não era uma pessoa que estava lá perdida, ele tinha recebido uma unção de Deus, e essa unção de Deus que estava sobre ele, tratava com ele, fazia dele alguém de relacionamento íntimo com Deus, e ele sabia, quem tem relacionamento íntimo com Deus, sabe que se a unção está na vida dele, se a unção se manifesta na vida dele, ele vai querer honrar a Deus, ele vai querer fazer o melhor para Deus. Por isso, ele coloca aquela água, pede fogo do céu, o fogo desce, queima todo aquele holocausto, lambe toda aquela água, seca toda aquela água, e todo mundo fica olhando e fala: e agora? E ele tem a liberdade de ir lá e matar os 850 profetas. Uma vitória grande. Mas no meio dessa vitória grande, sempre que nós temos uma vitória grande, o inimigo também se levanta. Ele tenta confundir, atrapalhar, desanimar, ou colocar alguma barreira. O que acontece? Aí Jezabel fica sabendo. Jezabel, não é ela demoniada totalmente, ela fala o quê? Que ia matar Elias. Me façam os deuses outro tanto, se eu não pegar Elias e não fizer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. E Elias sai de lá e começa a pensar: vou andar porque essa mulher vai me matar. E quando ele está andando, já longe, ele fica embaixo do pé de zimbro, dorme lá, e os anjos acordam ele e alimentam ele, dão a ele ali a condição para ele continuar vivo, para ele continuar preparado, para ele não perecer. E a gente às vezes fica assustado, mas quem tem unção, quem tem azeite sobre a sua cabeça, ainda que ele esteja temeroso, ainda que ele esteja com medo, ainda que muitas vezes ele seja afrontado pelo inimigo, ainda que tudo pareça perdido, Deus nunca vai deixar você caído. Ele vai encontrar você lá no meio do caminho. Ele vai encontrar você lá onde você pensa que está escondido, lá onde você pensa que ninguém mais está vendo você. Talvez ele pensou: eu vou deitar embaixo desse pé de zimbro e vou morrer, vou ficar aqui tanto tempo que vai me dar inanição, eu vou passar necessidade e vou morrer. Mas aí Deus manda o anjo, e o anjo toca no braço dele, babá, sai, canai, e diz para ele: acorda, ungido de Deus, acorda aí. E quando ele acorda, ele vê que tem um prato lá do lado dele, ele come e volta a dormir. O anjo deixa ele descansar, passa mais um pouco, vai lá de novo e toca nele, e ele acorda e ele diz para ele: come, porque longa será a tua jornada. Ele estava dizendo para ele assim: você está esperando morrer? Esquece, você não vai morrer. Fala para o irmão lá: está difícil? Está difícil de resolver? Mas fica tranquilo, não vai ficar do jeito que está, não. Deus está olhando para você. É incrível, mas a gente tem a visão distorcida. O próprio Elias estava com a visão distorcida, ele achou que ele ia ficar lá, e ele diz para ele: não, come, porque a tua jornada é longa, você ainda tem muita coisa para fazer. A tua intimidade com Deus vai providenciar alimento no meio da dificuldade. Diga: a minha dificuldade não vai me vencer, porque a minha intimidade com Deus vai provocar a Deus providenciar o alimento no meio da dificuldade. Eu preciso assimilar o que Deus quer fazer com a minha vida. A tua derrota não é a alegria de Deus, a tua derrota é vergonha. Ele fala: coitado, é meu servo, como pode? Mas a tua vitória é a honra para Deus. Por isso Ele não vai permitir a tua queda. Deus
olha para essa situação, alimenta Elias. E sabe o que ele faz? Ele diz para Elias: vai até o Monte Horebe, que é chamado de Monte de Deus. Ele não fala para Elias assim: pô Elias, você foi fraco. Elias, você já tinha ganhado dos 850 profetas de Baal, por que você está fugindo? Ele reconheceu a necessidade de Elias, porque era uma necessidade humana, sincera. Abateu ele. Talvez hoje você está pensando: eu devia ter mais fé, mas não tenho. Eu devia ter mais força, eu não tenho. Eu poderia ter mais determinação e não tenho. Minha casa está difícil, meu salário está pequeno, as minhas coisas não estão acontecendo como deveriam. E sabe o que Deus está falando? Vem para Horebe, vem para o meu monte, vem para a minha presença, vem mais para perto de mim. Não fica olhando para os outros não, as comparações, as coisas que estão acontecendo. Mas peraí, você é crente, tua casa não se acerta. Você é crente e ainda tem enfermidade. Você é crente e ainda não tem dinheiro. Você é crente e ainda a tua empresa não está indo bem. Talvez você fique preocupado com os outros, e Deus está dizendo: não. Vem para Horebe, vem para o meu monte, que eu tenho coisas para te contar. Vem para a minha presença, que eu tenho algo para realizar. Olha para mim, porque eu ainda quero mudar a tua história agora, nesses dias. Eu não quero deixar para depois. Vem, sobe aqui comigo, vamos conversar um pouco mais de perto. Lá em 1 Reis 19:8 fala assim: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quantos dias? Foi no dia seguinte? Na manhã seguinte? Levou algum tempo? Deus não esqueceu dele. O tempo que levou, Deus tinha colocado alimento para ele. Você tem a provisão necessária dentro de você para você vencer. Não importa o que esteja acontecendo. Apóstolo, mas o senhor não sabe, eu chego na minha empresa, tem problema. Eu vou na minha casa, tem problema. Eu já não consigo nem conversar direito. As palavras estão saindo de forma errada. As coisas... Parou. Você está alimentado para vencer. E agora você está indo diretamente para o Monte Horebe. Então para de reclamar. Para de ficar querendo achar desculpa. Vá na direção de Deus. Porque tudo que você precisa já está preparado, já está pronto. É difícil a gente entender isso, porque você põe a mão no bolso e fala: mas peraí, apóstolo, não tem nada nesse bolso, como é que vai ser? Ele fala: calma, eu não preciso do seu bolso para te abençoar. Eu não preciso nem daquele, eu posso trazer da onde você não espera. Eu posso levantar da maneira que você não está acostumado. Eu posso manifestar a minha glória de outra forma. E isso muda a história. Quando nós entendemos o que Ele quer fazer. Elias, ele foi lá para o Monte Horebe. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi procurar uma caverna e entrou dentro da caverna. Deus falou para ele o que? Elias, sai para fora. Quero falar com você, Elias. Você sabe que quando você está com um problema, os problemas roubam a sua intimidade com Deus? Quando você está com um problema, parece que a sua mente fica conturbada, a sua sabedoria morre, as suas ideias parece que começam a se emaranhar, você parece que perde a noção. Quando a gente começa a ter problemas, a gente começa a desacreditar até mesmo daquilo que nós já temos. A gente já sabe quem é Deus, já sabe qual é a promessa, já sabe que Deus falou que vai fazer, que Ele vai realizar. Nós sabemos tudo, mas quando a gente começa a ter grandes problemas na nossa vida, parece que as coisas se misturam tudo, e você começa a desacreditar. Você começa a achar assim: não vai dar, não vai acontecer, não vou alcançar, não vou atingir, não tem como. Porque você está deixando com que o mundo coordene a sua mente. Mas lembra que eu falei no começo? Você recebeu uma unção sobre a sua cabeça. Diga: eu recebi uma unção sobre a minha cabeça. Pode acontecer o que quiser, irmão. Essa unção é mais do que física, ela é espiritual. Você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar.
Essa unção que foi colocada sobre a sua cabeça é paralela. Pela graça sois salvos, favor de Deus que você não merecia, mas Ele deu, é seu. Agora, se você não quer usar, você não usa. Se você não quer acreditar, você não acredita. Então, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que acontece é a gente esquecer. É que nem casamento. Quando você casa, a maior parte dos pastores, padres, ou quem faz o casamento, ele fala assim, que é para estar juntos até que... E aí? Quantos separam sem morrer? Temos que matar esse pessoal, não é? Porque se até que a morte os separe, eles estão separados, a gente tem que matar um dos dois, para poder... Estou brincando, tá? Não faça isso não. Mas pense um pouco. A gente sabe, a gente jura, a gente faz pactos, mas na hora da dificuldade a gente joga tudo fora. Por isso que Deus levou Elias aonde? No monte de Deus. Ei, ele falou para Elias: Elias, aqui ó, aqui não tem Acabe, aqui não tem Jezabel, aqui não tem profeta de Baal, aqui não tem profeta de Acera, aqui tem Deus, aqui só Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Aqui, Elias, sou eu e você. Por isso que ele começou, e você pega na sua Bíblia, está escrito que passou uma saraiva lá de pedra, passou fogo, passou tudo aquilo, e é como se Deus estivesse de braço cruzado do lado de fora esperando. Passa tudo aí, porque diz, e ele não estava. Passou as pedras e ele não estava, passou o fogo e Deus não estava. E aí vem uma voz mansa e suave. Quem era essa voz mansa e suave? Deus. Por quê? Porque aquele monte era um monte de Deus. Aqui quem manda sou eu. Se você quiser ver uma mudança grande na sua vida, primeiro, lembre que você é ungido, separado. Segundo, corra para o monte de Deus, aonde o diabo não opera, aonde a pobreza não opera, aonde a enfermidade não opera, aonde nada pode segurar, porque Deus é o Senhor daquele lugar. Foi isso que o Senhor fez. Por isso que ele levou Elias para lá, para que Elias não pensasse em mais nada. Elias até teve liberdade. Senhor, mas mataram os seus profetas e tal e tal. Sabe o que Deus falou para ele? Elias, como você, tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Quantos? 7.000 é pouco? Para Elias, e Elias estava vendo algum? Nenhum. 7.000 e Elias não enxergava nenhum. Por que Elias não enxergava nenhum? Porque ele estava assustado, preocupado, e ele tirou os olhos de Deus. Por isso ele não enxergava nenhum. Mas aquela unção que estava nele ainda fazia com que Deus tivesse paciência, ainda tivesse tempo de ensiná-lo, de orientá-lo, de falar com ele, de ensinar ele o que ainda havia de acontecer, como faria. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a perceber como Deus é habilidoso e como Ele é amoroso. Deus queria mudar ele. 1 Reis 19,15 fala, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então ele deixou os bois e correu após Elias. A unção se manifestou ali, através do que? Transferência. Elias joga sobre ele a capa, como se dissesse: a minha autoridade agora faz parte da sua vida, está sobre você. Deus precisava corrigir parte do povo, mexer com parte do povo. Por isso ele ainda vai e diz para ungir o rei da Síria, para tocar naquele outro homem que, não, vamos dizer assim, sob nossos olhos não tinha nada a ver, mas o Senhor estava preparando um resgate dentro do povo de Israel. Eles eram
muito fiéis a Acabe e a Jezabel, por isso teriam que ser tocados, para quebrar um pouco disso. Deus estava querendo levantar tanto Jeú como esse outro rei aqui, deixa eu ler o nome dele de novo que eu já esqueci, Azael, para poder mudar essa história, Eles eram realmente envolvidos, né, com Acabe e com Jezabel, e só mesmo um profeta de punho, de braço, de determinação poderia fazer isso. É interessante, porque Elias foi pedir o que para Deus? O que Elias estava pedindo para Deus? A morte. Elias pediu para morrer. Quando você pede o fim, Ele te dá um recomeço. Diga para a pessoa do lado: quando você pede um fim para Deus, Ele te dá um recomeço. Você percebe que Deus, Ele não aceita os seus ungidos sair por baixo. O mundo diz que é fácil. Não, qualquer coisa você larga, você fale, você abandona, você foge, finge. Não, Deus não permite isso não. Peraí, Elias, o que você quer? Não, eu quero a morte, porque mataram seus profetas, fizeram isso e aquilo. Ele fala: não, volta pelo mesmo caminho que você veio. Por que pelo mesmo caminho? Para que todos que viram você sair de cabeça baixa, agora vejam você voltar de cabeça erguida. Deus está querendo dizer isso para você. Aonde você estava sendo humilhado, você será exaltado. Aonde você achou que era motivo da tua derrota, era o seu fim. Ele diz: eu te dou um recomeço, eu vou te honrar, eu vou te liberar, eu vou mostrar para você que eu posso desfazer e refazer o que for necessário. Recomeço é Deus na sua vida. Aleluia. Elias começa ungindo Eliseu. Ele encontra Eliseu, joga a capa dele sobre Eliseu. E naquele momento, talvez, como a gente lê páginas da Bíblia, a gente pensa assim: e ele jogou a capa, Eliseu foi atrás dele. No dia seguinte, Eliseu passou lá pelo Jordão com ele. No terceiro dia, ele já foi tirado lá do meio. Não, irmão, assim não. A coisa leva tempo. Diga: tempo. Nós estamos acostumados a querer tudo no fast food de hoje. Agora, Deus faz, Deus realiza, Deus tira, Deus põe, Deus muda. E ele fala: calma, há tempo para todas as, tempo para juntar, tempo para esparramar, tempo para todas as coisas. E ele, quando unge, não quer dizer que ele estaria dali já saindo e executando. Nós entendemos que há uma autoridade que tem que ser constituída, e junto com a autoridade tem que vir sabedoria, tem que vir preparo, tem que vir relacionamento, tem que vir santificação. Tem uma porção de coisas que vem junto ali. E aí nós começamos a perceber, segundo a Bíblia, profetas ungem reis. Você nunca vai ver na Bíblia reis ungindo profetas, porque a autoridade maior, segundo o que a Bíblia mostra para nós, sempre esteve em Deus, nunca no homem. Por isso ele nunca ia permitir que um rei fosse ungir um profeta, e isso ele precisava transferir para Eliseu. Eliseu precisava entender um pouco mais de como Deus opera. Por isso não seria por um dia. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, e ele estava fazendo o quê? Dançou a capa. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender assim: a capa é algo chamado ou usado como cobertura. Cobertura quer dizer proteção. Proteção, se eu troco isso para o espiritual, cobertura, proteção é Deus, é manifestação de Deus, é poder de Deus, é realização de Deus. O que aqui Elias estava dizendo para Eliseu é assim: o mesmo Deus que está na minha vida, agora passa a estar na sua vida. A mesma autoridade que veio sobre mim, virá sobre você. Tudo aquilo que eu recebi, eu estou colocando sobre a sua vida também. Vamos andar agora. Porque ele fala: então deixou ele os bois e correu após Elias. Sabe, andaram juntos por muito tempo. Mas por quê? Porque é importante isso. Nós, para aprendermos, não aprendemos um dia só. Se perguntar para sua mãe, para sua avó, ela vai logo explicar
Quer saber quem é aquela pessoa? Come um saco de sal junto com ela. Não é isso? O que queria dizer isso? Tem que ter tempo, tem que estar lá dia a dia, tem que estar no dia bom, no dia ruim, no do sol, no da chuva, na noite em claro, tem que estar junto. E aí sim você vai saber o que é. Então agora nós começamos a entender que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Diga: a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eliseu, ele aceitou Elias, ele respeitou Elias. Elias jogou a capa nele, ele largou, mais do que largou, ele quebrou todo aquele, onde ele arava lá, né? E colocou na madeira fogo, pegou os 2 bois dele, fez churrasco, distribuiu para todo mundo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou voltar atrás de forma alguma. Eu acabo com o meu passado para estabelecer o meu presente e viver o meu futuro. Eu quero agora andar no poder, eu quero andar na autoridade, eu quero andar na cobertura, eu quero andar na unção, eu quero andar com Deus. Era isso que ele estava dizendo naquela hora. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Ele grudou em Elias: vou andar com Elias, eu quero ficar com Elias, eu quero viver a promessa de Elias. Tudo que Deus fez através dele eu também quero viver. Aleluia. E ele ainda fez muitas coisas, Elias, e ele do lado. 2 Reis 2:9 fala assim: sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Aqui ele já estava fazendo, fez milagres, ele mandou fogo do céu, consumiu lá o capitão, ele foi fazendo uma porção de coisas, mas agora chega uma hora, né, delicada, uma hora delicada. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado, assim te fará, porém se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavaleiros de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, chamou, ou clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes, também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou às margens do Jordão, e tomando a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outra, e Eliseu passou. Quando você olha para isso, você começa a entender: peraí, ele estava andando com Elias. No meio dessa trajetória, alguns outros profetas que estavam juntos falavam assim: você não vê que o seu profeta vai ser tirado por sobre a sua cabeça? Sabe o que ele dizia? Calai-vos, eu bem sei. Ele estava querendo dizer assim: eu já sei que Elias vai ser tirado, eu estou com Elias já me contou coisas que Deus está falando com ele. Cala a boca, não se mete. Agora o negócio é profundo, é pessoal, é intransferível. Eu estou ligado nele, eu quero ouvir o meu profeta. Quando você está ligado no seu profeta, você sabe que Deus fala através dele, você sabe que Deus cura através dele, você sabe que Deus liberta através dele, você sabe que Deus prospera através dele. Quando alguém quer entrar no meio, você fala: dá licença, eu já estou falando com o profeta, eu não preciso de ajudante, eu preciso é das coisas de Deus, e ele está trazendo. Foi isso que ele estava declarando aqui. Peraí, agora as coisas são mais profundas. O tempo não era um dia. Diz que o ministério de Elias foi de 25 anos, e o ministério de Eliseu foi de 50 anos. Quem fala isso são os teólogos. Está escrito lá que o ministério de Elias foi 25 anos e o ministério de Eliseu foi de 50 anos. O que foi mesmo que Eliseu pediu para Elias? Ele foi 25 e o outro já foi 50. Já declara, já demonstra que Deus ouviu, que Deus respondeu a palavra do profeta Elias, porque foi Elias que disse, não foi Deus. Elias que falou: se você me vir partindo, se for abaixo de raia sol, sendo retirado de você, você recebe. Mas dura coisa você pediu, que tipo, você vai ter que estar grudado em mim,
você vai ter que estar do meu lado, você vai ter que andar comigo, vai ter que estar bem próximo, porque quando vier o acontecimento, você tem que estar muito perto de mim para não perder essa possibilidade, não perder essa unção, porque é como se ele dissesse: o mesmo carro de fogo que vai descer para me levar, é o mesmo carro de fogo que vai descer para te ungir, é o mesmo poder que vai descer para te transformar, é a mesma situação que está perfeita para nós dois. Havia um relacionamento de intimidade com Deus através dos dois, uma comunhão. Quem foi que mandou Elias ungir Eliseu? Quem foi que mandou? Deus. Se foi Deus que falou que ia retirar Eliseu, o mesmo Deus falou com Elias que era para ungir Eliseu. Ou seja, aquele carro tinha que descer, aquela unção tinha que subir, mas aquela unção também tinha que descer na vida de Eliseu. Por isso você pode observar que a unção de Eliseu foi tão estratégica e determinada, que a única coisa que caiu de Elias e ficou na terra foi a capa. Você reparou? E Eliseu pegou a capa de Elias, dobrou, foi até o Jordão e bateu no Jordão, e o Jordão fez o quê? E quando ele tinha se abrido anteriormente? Na mão de Elias. A mesma capa, o mesmo Jordão, a mesma unção, o mesmo poder, a presença de Deus. Se você entende isso, você começa a entender que Deus tem sim uma promessa para estabelecer as nossas vidas. Tua casa tem que ser abençoada porque você tem um azeite sobre a sua cabeça. Tua família tem que ser abençoada porque você tem um azeite na tua cabeça. E se você é fiel, então a tua saúde, então as tuas finanças, se você está debaixo da palavra de Deus. Porque tem gente que fala que está debaixo da palavra de Deus, mas depois está fazendo outras coisas. Não, eu obedeço a Deus, eu sou fiel a Deus. Você sabe, quando a gente fala de primícias, você lembra o que fala? Vai trazer um molho na presença tal, o sacerdote vai orar. Mas tem outros versículos lá que fala assim: você não vai pegar o filhotinho e vai cozinhar ele no leite da sua mãe. Aí você olha para aquilo, que loucura é essa? Aquilo lá era tal das simpatias ou das atribuições da bruxaria que se fazia para ter o que? Prosperidade. Sabe aquela situação que às vezes você encontra um crente e dentro da carteira dele tem o trevo de 4 folhas? Eu sei que não acontece aqui, não vai acontecer, é lógico. A sementinha da uva, não, lógico que não vai acontecer aqui, mas às vezes acontece em alguns lugares. Aquele pessoal que fala: Deus vai me abençoar, mas se associa a pessoas lá fora para trazer a prosperidade para o seu negócio, sabendo que as pessoas lá fora não têm parte com Deus. Eita, nossa, coisa linda. Eu sei que aqui não vai acontecer, mas tem lugares por aí que cristãos fazem isso. Começam a se associar a tudo que é situação para poder trazer o quê? Não, a gente precisa. Aí você viu que na televisão lá no passado tinha pastor que carregava dinheiro na cueca, outro que fez não sei o quê, outro que aceitou, outro que se envolveu com certas coisas lá, ocultismo, grupos que trabalham junto para poder trazer prosperidade. E aí você fala assim: peraí, você está acreditando em Deus ou está acreditando no diabo? Você vai ter que escolher um dos dois. Porque se você acredita em Deus, então o Senhor vai dizer isso para você. Vai dizer para você que a unção que está na sua cabeça é maior e é poderosa para abrir porta onde não tem. O Fábio falou isso. O Fábio declarou. Não é verdade? Eu não vou mais cozinhar o filhotinho no leite da mãe para dar sorte para eu conseguir o dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho subterfúgio. Eu conheço a palavra de Deus. Ele diz: trazei os dízimos. Ele diz: entregue sua primícia. Ele diz: honre o seu Deus. Então eu vou fazer o que Deus fala, mesmo que seja no pouco, porque Ele diz uma coisa forte. Ele fala: se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se eu sou infiel no pouco, apóstolo, mas o senhor não sabe, eu estou passando uma dificuldade, e Deus não sabe. Você lembra da mulher lá, da velhinha com as 2 moedinhas, as 2 dracmas lá, que não valia quase nada, mas Jesus falou assim: está vendo ela? Ela deu mais que todos vocês, porque ela deu tudo que ela
Tinha. Mas eram 2 moedinhas, não dava nem para comprar um pão. Ele não falou o que dava para fazer. Ele diz: ela tomou uma atitude de caráter, de honra, de posicionamento para com Deus. Por isso, nós precisamos entender o que é ter o azeite sobre a nossa cabeça, o que é estar debaixo da autoridade de Deus, o que é andar pela palavra do Senhor. Você imaginou, Eliseu? Você vai jogar 2 bois e... esqueci o nome daquele negócio lá que faz arado, né? Você vai jogar tudo fora? Amado, quanto custava isso na época? 2 animais daquele que puxa o arado tem que ser animal forte. E um arado era feito o quê? Manualmente. A madeira era toda talhada e depois uma ponta de ferro era colocada, mas era totalmente manual. Aquilo lá não se fazia de um dia para o outro e não era qualquer um que tinha. Mas ele vai lá e quebra tudo. Ele fez o quê? Deu o maior valor para Deus, acreditou no seu chamado, viveu a sua unção, recebeu essa palavra como algo profético para ele andar no caminho do Senhor. Há uma unção profética despejada na vida de Elias e ele transfere para Eliseu. Era a mesma fonte que estava para Elias, estava para Eliseu. Deus era a fonte da unção. E isso precisa ficar gravado no nosso coração. Por quê? Porque se de repente, quando ele está na fidelidade, ele pede a porção dobrada, e ao invés de ficar 25 anos como ministro lá, ou como profeta, ele fica 50. Elias faz 8 milagres e Eliseu faz 16. Olha a confirmação: o dobro do tempo e o dobro de milagres. Deus não brinca, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apóstolo, está legal, mas isso foi no Velho Testamento, mas a unção é do mesmo, é de Deus, é o mesmo Deus, não muda. Agora, quando eu trago isso para o Novo Testamento, nós temos uma ação profética especial, porque essa manifestação continua através da orientação de Jesus. Nós hoje temos profetas através de Jesus. Todo aquele é diferente a visão. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Naquela época, colocar o azeite era o sinal que se dava sobre a manifestação do Espírito Santo. Mas hoje você e eu temos liberdade. Se você quiser, você busca pelo Espírito Santo, você entra nessa dimensão e recebe esse poder. Você só precisa entender o que você deve fazer com isso. Ele atua dentro do profeta com a visão. Naquela época os profetas tinham visão, e hoje os profetas têm visão. Só que os profetas de hoje, eles recebem a Jesus, eles recebem ao Espírito Santo de Deus, e eles recebem o que? Os dons. Diga, dons. E aí a manifestação profética vem sobre ele de uma forma diferente, porque ele utiliza os dons. Então nós temos essa autoridade para hoje, não para amanhã. Antigamente eles recebiam lá a visão, Deus falava, ele ia lá e falava no nome de Deus. Olha, quando você vai em Atos 9 que seja, e começa a ver, falar sobre Paulo, Ananias recebe a informação de Jesus, mas ele também tem a visão externada. Ele tem a interna, mas ele também tem a externa. Ele vê como um quadro. Vamos usar o tema de hoje? Ele vê como uma televisão, e ele vê ele indo pela rua direita e encontrando Saulo e colocando a mão sobre Saulo, e Saulo recebendo o Espírito Santo. Ele faz o que? Ele viu, enxergou com os olhos espirituais dele. Agora ele vai até a casa onde ele estava, chega lá, ele entra, chama ele de irmão Saulo, ora por ele, impõe as mãos sobre ele, cai como escamas dos seus olhos, e ele recebe a unção do Espírito Santo. Deus manifesta ainda o seu poderio através dos profetas. A diferença única e exclusiva é que Jesus Cristo liberou você, e o Espírito Santo te prepara para isso, te estabelece para isso. Hoje nós temos muito mais chances de ser usados como profetas se nós quisermos. Nós precisamos estar abertos para isso. O profeta que vem com essa determinação, ele vem para denunciar a frieza, ele vem para consolar, ele provoca despertamento e avivamento através de ministrações.
porque ele recebe através do Espírito. Agora há pouco Deus me mandou eu usar aqui a palavra de conhecimento. Ele começou a me mostrar dores em lugares, começou a mostrar situações. Ele estava fazendo o quê? Me mostrando pedaços do corpo humano aonde tinha um problema. Mas como é que você faz isso? O Espírito Santo de Deus tem liberdade de usar todo aquele que se abriu para Jesus Cristo, todo aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você reconhece, quando você é batizado, a gente diz que lá morre o velho homem e nasce um homem espiritual, aonde o Espírito de Deus tem liberdade, e aí você tem direito aos 9 dons. Mas pelo menos se você quiser ser profeta e não vai usar os 9, vai usar 6 daqueles dons, né? O profeta tem facilidade de operar através dos dons do Espírito Santo. Os mais usados são os dons de revelação. E os dons de revelação são o quê? Variedade de línguas, interpretação, profetizar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, conhecimento de espíritos. O próprio Jesus, quando ele subiu, ele falou para ele: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedirei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. Ele sabia, o homem não vai se sustentar sozinho, mas ele vai receber uma manifestação, uma unção, um poderio sobre ele, e ele vai ter força para negar a Satanás e dizer sim para as coisas de Deus. Ele vai viver profeticamente a grande realização do Senhor. Você está com uma enfermidade, chame a presença de Deus. Vou dizer para você alguma coisa mais simples: vá para Horebe, vá para o monte de Deus, vá para a presença do Senhor, vá para a autoridade dele, porque ele vai manifestar sobre você os dons, a autoridade, o poder, a revelação, a transformação, e você vai viver todas as suas promessas. Deus quer trazer isso sobre você de uma forma especial. É isso que diz lá em 1 Coríntios 12. Ele fala assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é louco. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você quer a unção sobre a sua cabeça? Faça algo que é útil para Deus. Começa a liberar a sua vida para Deus usar. Corre para o monte do Senhor, corre para a presença de Deus. Deixa lá Deus falar com você em Horebe. Hoje eu acredito no poder que o Senhor vai manifestar. Nós ungimos vocês na semana passada, nós vamos ungir vocês novamente hoje, porque essa série é de unção, de autoridade, de poder. E eu sei que Deus vai fortalecer, renovar, restabelecer. E não tenha receio se alguém disser para você: mas isso é coisa do Velho Testamento. Não. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, lá no comecinho. Mas o mesmo Espírito de Deus é esse Espírito que foi derramado no livro de Atos, no capítulo 2. Ou seja, no princípio de tudo, antes da lei mosaica, o Espírito de Deus já existia. Hoje o Espírito Santo está sobre nós, essa mesma autoridade para dar esta unção para você, de realização, de poder, de autoridade, de vitória, continua existindo. É o mesmo Deus. Deus quer operar tudo em todos, quer mudar a tua história hoje, quer entrar na tua casa, quer restaurar o teu casamento, quer abençoar lá a tua empresa, quer prosperar a tua área financeira, quer renovar as tuas forças, quer abrir os teus olhos para você enxergar a glória, o poder e a autoridade de Deus. Se libera para coisas maiores. Acredita que esse Deus está te chamando. Hoje você vai estar recebendo essa unção, para que o Espírito Santo possa se manifestar em você, para que você possa viver o profético de Deus hoje.
Eu não sei o que você está buscando, mas eu tenho certeza que Ele vai mover. Que Ele vai mover. Às vezes nós fazemos aqui um corredor, colocamos pessoas ungindo, e as pessoas passam pelo corredor que nem ventilador. Amado, tira os seus olhos dos lados e coloca os seus olhos em Deus. Imagina que você está aqui em Horebe, que o Senhor está dizendo para você assim: sai para fora que eu quero falar contigo. Vem agora que eu vou mudar a tua história. Vem agora. Mas apóstolo, eu estou quebradinho, eu estou caidinho. Ei, Elias pediu a morte, Deus deu para ele trabalho. Você está quebradinho? Ele vai te dar mais trabalho ainda, mas no trabalho dele vai haver vitória. Você viu o que ele falou para Elias? Volta pelo caminho que você veio. Lembra o que eu falei? Aonde você foi envergonhado, você será honrado. Aonde as pessoas olhavam para você e não entendiam, Deus vai fazer com que todos entendam. O melhor de Deus está preparado para você, amado. Essa unção é renovadora, restauradora, transformadora, para que em tudo você possa dizer: não robai assumicai, Ele é o meu Deus, Shepai, Canai, Ele pode todas as coisas, Niandarahai, eu sei que Ele está aqui, Nipa assumi andarabachai, e Ele fará o melhor pela tua vida. Ei, cara, se pracebia, Núbia canta lácia, nada pode segurar, nada pode atrapalhar, nada pode bloquear o poder de Deus. Amém, amado? Você crê nisso? Põe-te em pé. Diga: eu creio